28, 29 e 30. E aí esse versículo ele fala que o seguinte: Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obviamente são palavras de Jesus. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aqui se faz necessário fazer uma interpretação evangélica muito acurada, porque senão a gente pode cair em falsas pretensões religiosas. O Kardec faz a seguinte análise: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Aqui parece que é uma forma muito especificista ou especialista de que é realmente a imagem de Jesus, tão somente que faz e cria essa doutrina de confiar em Deus ou fé no futuro e etc e tal. Não, é muito mais que isso, né? A gente começa a entender que Jesus tem uma figura de uma espiritualidade superior. Então, qualquer doutrina religiosa que se tenha por base essa ideia de que no universo existe uma justiça divina, pode ser denominada justiça de Deus, pode ser denominada justiça de uma deusa, pode ser denominada justiça de uma força inteligente que rege o universo, independente do nome, e que você crê no futuro, independente da nomenclatura da religião, é uma base de ensino muito parecida com a doutrina de Jesus. Porque se você for para pensar, vamos pegar Buda, eu trouxe aqui 2 livros que são livros da religião hindu, o Bhagavad Gita e o Mahabharata. Mahabharata é um conto de mais de 250 mil versos que tem todo o ensinamento, é como se fosse basicamente uma Bíblia ou um evangelho hindu. Só que para você compreender, você tem que pegar a sua mente e desconstruir em relação à ideia de que o cristianismo é a salvação, ou de que a imagem de Jesus é a salvação, quando as simples palavras dele eram de que fora da caridade não há salvação. E essa frase não é de Jesus, essa frase é do Espírito Paulo para o Kardec, quando ele vai dizer, no capítulo 15 do Evangelho, que não é fora da igreja que não há salvação, ou fora do cristianismo que não há salvação, e o Kardec complementa, fora do espiritismo não há salvação. É fora da caridade não há salvação. Isso é muito interessante. Por quê? Deslegitima a ideia de que a verdade absoluta ou a ideia de salvar-se está vinculada a alguma religião. Nenhuma religião, nem principalmente o espiritismo, tem esse poder. Segundo, cria a ideia de que há o potencial da caridade, o fenômeno da caridade, que é um processo emocional, que faz realmente a gente se libertar, salvar-se, né? E aí, quando eu estava analisando esses 2 livros aqui, o Mahabharata e o Bhagavad Gita, eu achei muito interessante trazer para vocês darem uma olhada, porque geralmente a gente não conhece. Para quê? Para ampliar a cultura da gente, né? Segundo, imaginemos que Buda e Jesus são 2 espíritos, ok? E que na hierarquia que a gente conhece, a princípio, Jesus é um dos espíritos mais desenvolvidos e evoluídos que possa existir na Terra, ok? Possa ter reencarnado na Terra. O que isso quer dizer, basicamente? Basicamente quer dizer que de todos os espíritos que vieram ensinar qualquer coisa, Jesus era considerado aquele supra-sumo da espiritualidade, das noções de espiritualidade superior. A grande questão é que as mesmas fontes que bebeu Jesus na espiritualidade superior, bebeu Buda. Bebeu todos os outros Maomé, bebeu Lao Tse Tung, bebeu todos os outros grandes pensadores da filosofia espiritualista, mas foi construída, foi aparentemente moldada numa superfície, foi formatada, ou seja, a forma com que aquele conteúdo se deu foi a forma da cultura que o Espírito encarnou. É por isso que eu acho muito difícil nós focarmos muito no Evangelho, tão somente como se ele fosse o auxílio de reflexão. A gente pode refletir com qualquer conhecimento, seja ele hindu, seja ele chinês, seja ele japonês, seja ele africano, seja ele... E a nomenclatura que se necessite ter, independente disso. Porque, fundamentalmente, se aqui na Terra esses vários ensinamentos eles chegaram de maneiras diferentes, a fonte potencialmente é a mesma. Eles querem, no fundo, dizer a mesma coisa, mas a forma se apresenta de maneira diferente. Por quê? Porque existe uma diversidade enorme de espíritos em diversas faixas de evolução, intelectual, emocional, e eles têm que atender a todos. Para quê? Para que haja um desenvolvimento espiritual desses indivíduos nas suas encarnações. E aí ele diz o seguinte:
Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Parece que há uma necessidade forte nesses textos da gente se vincular à ideia de Jesus como se fosse uma ideia de mestre assistencialista, né? Se você não, como diz o Allan Kardec aqui, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete. Essa assistência e a felicidade que ele promete aos aflitos, essa condição está na lei que ele ensina. Obviamente, essa condição não é uma condição que Jesus pede, porque ele tem total noção pedagógica que os indivíduos não aprendem se eles não quiserem. Então, é um simples jogo de palavras para que a gente entenda que sim, existe um dever próprio nosso de buscar essas questões. Pela própria vivência de Jesus, que é um espírito evoluído, num sentido muito amplo, ele sabe que a felicidade, no sentido como a gente encontra, ela não existe plena e formada como um objeto ou como um local de origem. Ela é um potencial, é um fenômeno espiritual muito superior, tanto é que Jesus vai afirmar que a felicidade não é deste mundo. O estado de felicidade plena, o controle absoluto dos sofrimentos, a distinção entre o bem e o mal, elas deixam de existir nessas regiões. Por quê? Porque tudo é fenômeno de experiência e evolução para o indivíduo. O nosso grande aparato aqui na Terra é possibilitar apreendermos isto enquanto seres encarnados. Acho que a felicidade não é um objeto, não é um estado de espírito, não é uma pessoa, não é uma relação, não é uma casa, não é um emprego, não é uma família, não é o filho. Não é por quê? Porque esses fenômenos todos possuem processos de sofrimento. E se possui esse processo de sofrimento, não é felicidade. Eu estou falando isso para a gente começar a mover certas interpretações de uma verdade absoluta plenamente espiritual ou espírita. De que não existe. À noite. De que não existe. Por que não existe? Porque isso é a gente cair nas malhas do cristianismo religioso. De que o reino dos céus está lá em cima. Bom, vocês parem para pensar. E a crítica é válida porque me influencia muito na minha existência a construção cultural católica. Principalmente com a noção de pecado que está inserida aqui dentro e que não tem nada a ver com isso, porque foi alguém que criou esse conceito, tá? E ele é alimentado pelos indivíduos até hoje. Ele é alimentado. Eu vi certa vez uma professora dizendo que os alunos no evento da faculdade lá, os alunos não queriam ter o evento, queriam ter a aula. E aí uma mulher da organização do evento, mas por quê? Eles escolheram. Eles decidiram por si só querem aula. E aí alguém comentou assim, mas por que a senhora não dá um trabalho para eles? E aí tem uma obrigação de ir no evento, e aí eles respondem, fazem o trabalho e são obrigados a tal. Aí ela disse assim, pois cai por terra a teoria pedagógica de que a educação ou a formação educativa humana é um processo autônomo. É um processo de liberdade do indivíduo escolher também. Eles decidiram por isso. Eu, como pedagogo ou como educadora, tenho que acatar isso por decisão coletiva dos indivíduos que querem aprender em um determinado tipo de experiência. E aí eu vou forçá-los, obrigá-los, oprimi-los num sistema que não confere. Isso é um processo de culpabilização, porque se você não quiser, você vai ser culpado por não ter feito. E isso existe no centro espírita também. E a gente tem que lutar contra esse sistema de pensamento filosófico, que é o sistema de pecado ou de culpa ou de martirização, porque às vezes o indivíduo, quando não se culpa, ele se martiriza. Quando ele não é vitimizado, ele é martirizado, porque o mártir é isso, é aquele que está exposto. Eu sou médium, eu tenho que sofrer, eu tenho que estar aqui, mesmo quando não é obrigado. Por quê? Porque tem medo. Primeiro que não tem controle, autocontrole emocional. E o autocontrole emocional, ele se deriva das experiências do indivíduo frente às próprias questões emocionais dele. Não tem nada a ver às vezes com o espírito. Não tem nada a ver, às vezes, com metafísica ou espiritualidade. Tem a ver, às vezes, com a relação dele, com ele e com a mãe, dele com ele com a família interna, dele com ele com a infância dele, com o passado dele, com a história dele como um todo. Gente, esse povo faz muito barulho. Tem a ver com essas questões. E a partir do momento em que a gente percebe que o médium no centro espírita, ele é um indivíduo martirizado ou um indivíduo vitimizado, a gente perde o potencial educativo dele, que é a autonomia, porque parece que ele é obrigado a fazer aquilo. Se você é obrigado a fazer aquilo, você não está apto a exercer o próprio livre-arbítrio. Se você não está apto a potencialmente exercer o livre-arbítrio, você não está apto.
ou não quer, não está apto não, potencialmente e naturalmente, consequentemente, você vai se responsabilizar por qualquer coisa, mas vai acabar responsabilizando isso não intencionalmente por um outro indivíduo, né? Vai acabar caindo essa responsabilidade na cabeça do indivíduo. É o fulano que não fez certo, por isso que eu sou assim, é o centro espírita, é o sistema de educação da mediunidade no Brasil, é isso, é aquilo, é os métodos, é a minha falta de, mas não sou eu, potencialmente, não é mesmo? E isso a gente tem que começar a ter uma outra noção de mediunidade para parar com essas doideiras de achar que não somente tudo é mediunidade como fenômeno de comunicação com os espíritos, mas que tudo é mediunidade a partir do momento que você inicialmente deixa de se martirizar e deixa de sofrer e escolher responsáveis por coisas que fundamentalmente você mesmo constituiu na sua experiência humana encarnatória. Boa noite. Então a gente vai fazer a nossa prece. A gente vai elevar o pensamento a Deus. A gente vai então fazer a nossa prece agora. Inicialmente, mentalizar todo o nosso processo daquilo que a gente estudou desde o primeiro dia de aula. Lembrar desde a primeira aula, desde cada coisa que nos marcou no curso, desde os momentos ruins, os momentos bons, as dificuldades, tudo isso. E agora a gente vai observar que estamos sentados aqui, iniciando mais uma segunda-feira de cansaço, de temores, de sofrimentos, de angústias, de decepções, de sonhos, de desejos. E nós estamos aqui, o nosso corpo está aqui nesse momento. E nós vamos nos concentrar para o estudo desta noite, porque o tempo vai passar muito rápido, porque este estudo hoje vai ser muito bom. Porque cada indivíduo aqui está fazendo parte desse curso como potencialmente um indivíduo especial para nós. E que tem muito a colaborar, não somente com aquilo que sabe, mas com aquilo que sente, com aquilo que viveu. Que Deus possa nos abençoar e nos iluminar nesse momento, não somente com a presença dos bons amigos espirituais que vêm nos intuir as melhores reflexões e diminuir as nossas angústias frente ao futuro que nos espera e aguarda, mas que a gente peça as bênçãos de Deus através potencialmente da renovação das forças do nosso coração, porque ainda não sabemos ser responsáveis e dependentes emocionais nessa formação humana. Que os nossos corações possam ser enxertados com todo o calor divino que merecemos e sabemos, mesmo que não conscientemente, sabemos que merecemos muito disto. Porque somos filhos e filhas, somos potencialmente espíritos imortais, originalmente divinos, que não descobrimos a força que existe dentro dos próprios seres. Para que a gente possa solicitar esse auxílio, respirar profundamente, enchendo os nossos pulmões, liberando ar. Que a paz esteja conosco nessa noite. Não lembro quem faltou da semana passada para falar. Então, Cris vai falar, Patrícia vai falar, então tá. A gente vai fazer o estudo de hoje e no finalzinho vocês falam o encerramento e fecham a aula passada, tá? Semana passada a gente fez uma análise rápida de como foi ficar 2 semanas sem aula, fizemos uma análise das emoções, dos vídeos, etc e tal, e acho que vai ser importante. Mas eu quero propor para vocês, hoje a gente entrou, a gente tem que lembrar que semana passada, as 2 aulas que foram em AD, com os vídeos, foi aquela disciplina sobre psicologia mediúnica. E aí eu acabei revendo, reanalisando, analisando o contexto. É muito importante que a gente analise o contexto. O que contexto? O contexto social que a gente vive. Por quê? Eu vejo nas escolas os professores tratando dos conteúdos conceituais e teóricos com alunos de ensino médio, não diria nem com alunos de ensino fundamental, porque os de fundamental muitas vezes não estão acoplados com a realidade social, mas os de ensino médio sim.
dando os conteúdos como se o Brasil não estivesse com a doideira toda que está. Eu fico surpresa com tudo isso. E aqui o Centro Espírita também recebe essas forças sociais. E achei importante a gente ter essas 2 semanas, não somente porque uma era vinculada com o feriado, mas porque a outra também era necessário a gente ter, talvez, essa intimidade consigo mesmo, ficar mais em casa, descansar. Eu precisava também descansar e vocês, acho que vocês aproveitaram bastante. E aí os vídeos foram dentro da área de psicologia mediúnica. Mas eu vou trazer xerocado para vocês uma tabelinha bem interessante sobre o consciente para a gente poder dar uma discutida. Gente, eu tô com um calor. Pelo amor de Deus, agora eu tô... Vocês vão me subir um calor nas costas aqui, ó, que eu cheguei a suar. Oi? Sério, eu pego um grifão, que troca de hoje, vocês lembram de uma disciplina semestre passado? Eu falo disciplina, me enche. Porque a gente vai a uma faculdade, eu vou querer viu? Que era ambientes e suas transformações políticas? Sim. Quem veio naquela disciplina? Lembra? Macrocosmo e microcosmo fluídico, a gente discutiu tudo. Foi bastante conteúdo, foi bem, teve slide. Aquela disciplina é a mestre-chave para essa daqui, que é a dinâmica do perispírito nas comunicações mediúnicas. Aquela que a gente viajou, total? Não sei se a gente viajou em muitas, né? Essa disciplina dinâmica do perispírito nas comunicações mediúnicas, a gente vai tentar construir hoje, semana que vem, a ideia dentro da nossa cabeça de como que o perispírito funciona na hora da comunicação mediúnica. Vocês sabem? A gente tem N hipóteses, né? O perispírito do médium sai e se vincula com o perispírito do espírito comunicante. Não tem vínculo, é só fluídico. Se é só fluídico, por que o perispírito se não é fluídico? Não, é o perispírito do espírito comunicante que chega e se acopla. Não se acopla, ele só influencia, não se influencia. Aí fica aí umas teorias assim absurdas, um pessoal que não lê os livros e não lê assim, não é que você não possa criar hipóteses que podem ser classificadas absurdas ou não, sem problema nenhum. Absurdo, você sabe o que significa a palavra de absurdo? Absurdo é aquilo que não tem razão. Aquilo que não tem, que não é, aquilo que, o que é aquilo, o que é não ter razão? É não ser racional. E o que é não ser racional? É basicamente não ter o princípio da lógica. Quando as coisas não fazem lógica. Por exemplo, a priori, sair com guarda-chuva na rua quando não tem chuva pode ser ilógico. Mas nem por isso pode ser irracional, porque talvez esse guarda-chuva esteja preparando para que a pessoa não tenha uma chuva no final do dia, vai utilizar. Essa construção de logicidade e racionalidade, ela é importante para a gente não cair nos absurdos que a gente vê. Às vezes aquilo que é falado numa frase pode não fazer sentido, mas a gente tem que investigar a fundo o contexto e tudo mais. Então, às vezes, as pessoas elas enlouquecem dentro do centro espírita. Quando eu digo dentro do centro espírita, dentro dos grupos espíritas de estudo. Enlouquecem, milhares de teorias, não abre o livro, não lê. Ou não lê e não discute aqui, não pega, que mas o que é? Já desse um menino aqui do centro espírita que participa de um grupo, ele me mandou mensagem, eu estava jantando com a Irani, ele mandou mensagem se podia perguntar uma coisa sobre um conceito. E eu achando que era um conceito assim, super difícil no centro espírita, dentro do centro espírita, o conceito era a diferença de por que o Kardec fala... coloca espírito com E maiúsculo numa parte do livro e numa outra parte do livro coloca espírito com E minúsculo. E que ele chama disso daqui de individualidade e isso daqui de princípio inteligente. Eu digo, poxa vida, menino, para comigo, leia de novo o que está escrito, olha, preste atenção, leia com calma. Talvez a minha função fosse só dizer para ele isso. Às vezes a gente precisa, né, de alguém dizendo pra gente se acalmar e ler de novo. Aí a gente vai lá e lê de novo. Ao invés de a gente dizer assim, não, calma, vou ler de novo. É meio estranho, mas tudo bem. Talvez seja esse o papel do professor e da professora, não é simplesmente dizer isso. E aí a gente vai entender que espírito com E minúsculo é tão somente o princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? É aquela força inteligente que cria, constitui e organiza matéria no reino mineral, animal, vegetal, animal, e vai ganhando uma força inteligente, uma força
de inteligência que quando ele passa pela experiência humana, quando ele se humaniza, ele se autoconsciência. Ou seja, ele cria consciência de si mesmo e aí é o que chama de indivíduo. Aí ele começa a ser diferente de um outro ser. Não que no outro plano um ser não seja diferente do outro ser, mas não existe uma individualidade própria nesse sentido. Há um comportamento sempre coletivo no reino animal, no reino vegetal e no reino mineral. No reino humano, no reino, não é reino, a gente fala reino para sintetizar a classificação clássica científica de que é reino, mas não é reino. Mas o estágio humano, né, é um estágio que o indivíduo ele pode se separar da sociedade e ser um indivíduo dentro da sociedade, diferente da sociedade, de maneira muito autônoma e responsável por si mesmo, mesmo que receba forças sociais, enfim. E aí eu falei isso pra ele, só que eu não disse assim claramente, mas eu digo, ó, leia de novo, e ele foi lá e leu de novo. Isso é uma coisa, isso é um conceito simples, isso é uma coisa simples, você trabalha lá no início do ESG. Mas assim, ó, trabalho no início do ESG enquanto os facilitadores sabem essa diferença. E eu tô rindo, gente, porque realmente é muito absurdo as coisas que a gente escuta no centro espírita com certos facilitadores. Coisas que os indivíduos não têm noção. Ou eles têm aquilo que eu acho horrível, que é uma pressa acelerada por um conceito. Não, mas não é isso, é isso daqui, ó. Pá! Como assim? Não, vamos falar, não, mas não tem que falar, porque é isso. Não, vamos dialogar. Não, mas não tem diálogo, tá claro, tu não viu? Não tá nem claro, nem escuro. Tá, é confuso. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai pegar 4 pontos da aula da dinâmica do perispírito para preparar vocês. Isso é totalmente teórico, então a gente vai discutir, vai analisar para tentar criar essa ideia, ok? Então, dinâmica do perispírito. Dinâmica é essa ideia de movimento, né? Por que tem a ideia de movimento? Exatamente porque a questão da comunicação, ela prevê essa ideia de algo que está se movimentando, uma informação se movimentando, códigos se movimentando em qualquer sentido. Fundamentalmente, uma comunicação mediúnica são códigos que se movimentam de um lado para o outro. Se você entender dessa maneira, a comunicação mediúnica em si ela fica muito simples. Lembra que a gente luta e se esforça para não mistificar a mediunidade nem a comunicação mediúnica. Por quê? Porque quando a gente percebe a comunicação mediúnica como uma dinâmica de informação, a gente percebe que precisa de um meio para que essa comunicação exista. Por exemplo, os computadores em si, eles funcionam e recebem a internet em si, correto? Pensemos que a internet, ou todo esse potencial de corpos informáticos, sejam os nossos corpos em si. Né? Basicamente, quando se pensou na ideia de Wi-Fi, a gente achava aquilo absurdo. Não ter cabo e passar informação. Vocês têm noção que o mundo de vocês está aqui? Como é que se explica isso? É muito louco. O mundo está ali. Há 10 anos atrás, o que acontecia em Singapura, para chegar aqui, era um jornal amanhã ou um jornal 2 dias depois. Hoje, 5 minutos está publicado na rede e já está compartilhado com o mundo inteiro. O que isso significa? Que a ideia da informação ela é muito, muito, muito dinâmica no mundo. E ela se usa de meios que a gente desconhece. A informação mediúnica ela tem o mesmo processo, muito semelhante e parecido, quando a gente toca a ideia de que ela é muito, 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 muito sutil, muito, muito, muito incrível, pode se tornar mágica se a gente não souber o que a gente está falando, como a internet. O perispírito é, obviamente, aquilo que nós já conhecemos. Peri, de em torno, em volta, e espírito desse indivíduo que existe aí imaterial. Então, perispírito é algo que está ao redor do espírito. Esse conceito por si só não basta, porque o corpo está ao redor do espírito. Então, o corpo também é perispírito? Né? Como é que é? Só que aí o Kardec vai conceituar com os espíritos lá no livro dos espíritos que o perispírito tem a natureza semimaterial. Bom, então, o pêrio que está em volta, ele não é materialmente material, ele não é físico. Ele é, obviamente, fluídico. A gente tem que lembrar que entre o fluídico, aliás, entre o físico da minha carne
e o plano espiritual ou o perispírito de algum espírito, existe uma série de uma gradação muito tênue que vai dos gases. Lembra, por isso que eu digo que aquela aula é muito importante, aquela aula lá, porque ela fala exatamente dos gases. O que são os gases? É uma matéria que na verdade é semimaterial. E esses gases vão se distanciando até chegar no nível atômico. Aí você divide, que tem até você chegar na ideia do fluido cósmico universal. Esse perispírito, ele tem de natureza semimaterial, ou seja, ele é totalmente fluídico. Quais são os outros nomes que a gente encontra na literatura espírita, principalmente André Luiz? É corpo espiritual. Por quê? O espiritual é relativo ao plano espiritual, então o corpo espiritual é um corpo que existe no plano espiritual. Para nós aqui, o perispírito ele não tem uma função de nós encarnados, né? Ele não tem uma função de representante, ele não é uma representação válida pra gente. O que é a representação? Aquilo que nos representa, o que nos apresenta mais uma vez. É o corpo. O corpo para nós, o nosso corpo físico para nós aqui, é como o perispírito ou o corpo espiritual para os espíritos lá do outro lado. E é muito interessante quando a gente ouve o Kardec dizer que os espíritos, os perispíritos dos espíritos que estão desencarnados, que estão sem corpo físico, sem a carne, é material para eles. Eles sentem como nós sentimos aqui pegando esse corpo. Os perispíritos, os espíritos não ficam se passando um pelo outro. A gente tem essa coisa muito fluídica, muito etérea, né? Muito gelatinosa, muito ar, né? Ai, os espíritos é puro ar. Aí a gente vai ler lá, vai ver Amor Além da Vida, né? As mulheres, os espíritos e os homens lá, tudo em volta, uns panos de 2,5 metros voando, e aqueles planos. Você imagina você usar um pano de 2 metros para ficar flutuando por aí. Como se os espíritos, novamente, essa é uma visão ainda romântica, e esse romantismo existe muito no catolicismo, né? Como, obviamente, eu nunca li algum relato de algum anjo flutuando e tal, mas a ideia da paz eterna, da felicidade eterna, essa eternidade como se não tivesse movimento no plano espiritual, como se não tivesse trabalho, responsabilidade, funções, como se não tivesse atividade inteligente, né? Fosse tudo mórbido. É descanso eterno. É, uma coisa que, nossa senhora, Evita Peru cantando, assim, uma coisa super Mas é a visão que você tem, né? E a gente tem que mudar isso, né? E a gente tem que mudar isso, porque se você começar a ensinar isso para as crianças espíritas, elas serão adultos espíritas que terão essa visão. E para você desconstruir essa visão das crianças espíritas, dos adultos espíritas que aprenderam isso na infância espírita, meu amor, olhe. Outro nome é psicossoma. Soma vem de corpo. Psico, obviamente, da estrutura que é relativa à alma. Então, o corpo da alma, está envolto à alma. Olha só. Onde que começa... É uma pergunta danadinha, tá ok? Você tem o mineral, o vegetal, o animal, o humano e o espiritual, entre aspas. Onde que começa a formação do perispírito? Quando ele passa dentro do Não posso lembrar se eu fui uma pedra. Eu gosto muito desse livro, Perispírito, porque ele tem um capítulo... Esse livro, assim, ó, é muito bom. Eu vou dizer pra vocês que o cara, antes de desencarnar, ele fez um ótimo trabalho fazendo esse livro. E eu, inclusive, indicaria a vocês. Se vocês estudarem muito esse livro, lerem muito esse livro, não precisa fazer nem esse curso. Eu sempre digo isso, né? Aí é bom. Ele tem inclusive fotos de comunicação, reuniões mediúnicas de antigamente, fotos reais, autênticas e muito maravilhosas, inclusive Inclusive é bem grosso. inclusive de levitação. Não, é bem louco mesmo. Grosso? grosso. É tipo de janeiro. Ele tem um capítulo aqui sobre perispírito e evolução. E ele pega exatamente a ideia de evolução biológica. O cara é maravilhoso. Ele vai definir que no reino mineral, vegetal e animal, você tem que entender que existe um corpo organizado. Desde o mineral, onde as estruturas moleculares elas estão organizadas, se você quebrar
um olho de tigre, as estruturas microscópicas elas vão ser sempre o mesmo tamanho, vão ser reguladas sempre o mesmo tamanho. Se você pegar uma hematita e cortar e colocar no microscópio, os seus pedaços vão ter sempre o mesmo tamanho, a mesma proporção, o mesmo ângulo de corte. E assim você vai. Essa organização de uma coisa que é diferente da outra, pela constituição química, pela natureza química, ela tem que ter uma estrutura básica, fluídica, organizando aquilo. No vegetal, mais ainda, e mais complexo ainda. No animal, então, mais ainda, mais complexo ainda. Então ele vai chamar de proto-perispírito. Por que proto-perispírito? Porque potencialmente o perispírito ele tem a ideia de individualizador. E nesses reinos, no vegetal, no mineral, vegetal, animal, você não tem um indivíduo com a consciência plena e com a autoconsciência do seu corpo e com toda essa liberdade que existe quando esses princípios inteligentes passam a ser inteligências plenas. Então ele vai dizer que é proto-perispírito. Proto vem de primitivo não vem de inferior, cuidado, vem de primeiro. Então é o primeiro espaço, o primeiro perispírito que existe, que é diferente do segundo. E aqui seria o perispírito. Olha que interessante. Quando chega a ser um espírito puro, ele é puro o quê? Eu ia dizer uma coisa. Sacanagem. É puro o quê? Luz? Ai, Coisa assim, né? Pura luz. É pura luz. mas eu fiquei viajando nessa. É espiritualmente puro. Não tem. E o espiritual é diferente do material. Não tem perispírito. Óbvio que o espírito em si, ele é alguma coisa. Não é? Sim. Se ele é alguma coisa, ele ocupa espaço, não é? Então ele chega na classificação mais abrangente de matéria, né? Só que ele não é a matéria que a gente entende que seja matéria. Vocês estão entendendo que isso é um conceito filosófico bem complexo. Entendeu, Dulce? Não, né? Eu entendi, só que eu chego no espiritual, Eu não espírito entendi. puro, ele é o quê? Espiritual? Ele é só espírito. Só espírito. Ele não tem matéria. Deixa de ser perispírito. Ele não tem mais o perispírito, porque o perispírito é material. Ele não ter não significa que ele perde a individualidade. Ele é tão individualizado na sua espiritualidade superior que ele não precisa de matéria. Agora, cuidado. Por exemplo, esses espíritos eles precisam de mundos próprios para viverem. Eu acho bárbaro que no livro dos espíritos, os espíritos citam segundo o controle universal dos espíritos. Vários espíritos afirmaram que o Sol não seria um planeta habitado por espíritos encarnados ou desencarnados. Seria o quê? Um local de reunião dessa espiritualidade superior. Geralmente os locais de reunião são essas bolas de fogo, né? Mas o lugar poderoso para ter reunião, hein? Você imagine só. Agora eu vou dizer uma coisa muito séria. O Emmanuel vai dizer que o nível evolutivo do espírito que coordena o planeta é idêntico à construção da possibilidade do planeta ser aquilo que ele é. Ou seja, Jesus tem um nível acima do nosso planeta, né? Perfeito. Só que o nosso planeta, ele não é o mais desenvolvido do sistema solar, espiritualmente. O mais desenvolvido é Júpiter. Agora eu pergunto, Júpiter tem um governador espiritual, uma governadora? Sim. Essa evolução dessa governadora ultrapassa os limites que a gente conhece sobre a espiritualidade de Jesus. Vocês estão entendendo? Agora você imagina quem coordena a estrutura da nossa galáxia, espiritualmente. Gente, quando os caras fazem Star Wars, Star Trek, esses desenhos, esses filmes de coisa intergaláctica, isso tem fundamentalmente um fundo de verdade, que é uma organização do universo, para além do nosso planeta. E que tem bases espirituais quando o André Luiz apresenta os planos das colônias espirituais. Perceba que o André Luiz, ele não apresenta outros planetas. E ele faz bem fazer isso. Por quê? Porque ele aguarda os avanços da ciência. Vocês estão entendendo que interessante? Ele não se atreve a chegar. Por quê? Porque se ele chega antecipadamente, pode ser que haja algum problema aí, sempre tem problema.
Tem um site, não abram ele, vocês vão abrir. Que faz a análise. Que faz a análise dos erros do livro do André Luiz sobre mecanismos da mediunidade e evolução em dois mundos. Os erros físicos, químicos e biológicos. Só que isso é ótimo. Por quê? Porque os textos do... O pessoal acha que fazendo isso faz uma crítica contra a natureza do conhecimento que o André Luiz produz. Mas, em verdade, a natureza do conhecimento que o André Luiz produz é apta e aceita esse tipo de discussão. E segundo o Thomas Kuhn, que é um epistemólogo da ciência, que ele estuda a natureza e como a ciência se constrói, segundo ele tem um conceito que se chama de falsiacionismo, de falsificabilidade. Um conhecimento só é científico quando ele é passivo de ser falsificado, de passar por um teste de falsibilidade. Mesmo se ele seja falso ou não, ele tem uma origem científica. Por exemplo, como é que tu comprova que Adão realmente, que a Eva realmente não é da costela do Adão? Como é que tu falsifica isso? Mas não tem por que falsificar isso, porque isso é ilógico. Porque não tem uma tese construída, não é um conhecimento com princípios, com conceitos elaborados. Não é um conhecimento previamente científico. É mitológico quase. Agora, quando o André Luiz apresenta todo o livro, qual que é bem científico, no mundo maior. No mundo maior, o André Luiz foca nas questões neurológicas. Se vocês não leram esse livro, eu indico forte. Aliás, eu indico no mundo... Eu indico a tríade que eu acho perfeita do André Luiz. Obreiros da Vida Eterna. Falar bem a verdade, o quarteto, tá? Leiam os meus livros. Missionários da Luz, que fala de reencarnação. Obreiros da Luz, que fala de desencarnação. No Mundo Maior, que fala potencialmente de doenças. E Libertação, que fala de obsessão. Obreiros da Luz, qual? Obreiros da Vida Eterna. Missionários da Luz. Obreiros da Vida Eterna. Tanto livro. Eu já tinha feito uma lista pra me ler. Gente, eu não fui tirar um móvel. Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior e Libertação. Eu fui tirar uma bancadinha porque o meu armário quebrou, aí eu tive que jogar fora, fiquei com as gavetas. Aí minha cama tem um espaço embaixo, guardei as gavetas embaixo, ótimo, mas a mulher tem uma pluralidade de roupa que é uma coisa inquestionável. E aí eu consegui uma outra cômoda que estava na sala, só que dentro da cômoda tinha uns livros. Ontem de noite eu resolvi tirar os livros para limpar e colocar a cômoda do meu quarto. Eu comecei a tirar os livros. Tinham 300 livros dentro da cômoda. E eu digo, esse livro tá aqui. Esse livro tá aqui. Esse livro tá aqui. Além daqueles que eu tinha mais aqueles. E dentro desses... Não, mas é. Mas você imagina que desde os 15... Eu tenho 25. Desde os 15 eu compro um livro espírita ou livro de coisa... 25, 10 anos de comprar livro. E eu não namorava, não nada, era tudo os livros. Né? Tá lá, os livros bem felizes. Quem a gente tá falando? Os livros para aconselhar o quarteto de obras, e aí você ia falar alguma outra coisa. Não, e aí eu tava tudo isso pra justificar... Sim, que o André a obra, o site que falaram qual? Não, eu clica assim, crítica à obra do André Luiz, ele vai estar lá, bem louco. Só que assim, ó, se você analisar pelo paradigma científico, óbvio que não vai aceitar, porque o paradigma científico é um paradigma filosófico materialista. E o paradigma espírita é um paradigma... O paradigma da ciência espírita é um paradigma paradigma de estrutura filosófica espiritualista. Então, filosoficamente, é óbvio que não vai bater. É como se eu analisar... É como tu analisar duas coisas que não tem como. É como se você querer acender fogo embaixo da água, sabe? Não tem como. Fogo tocha assim mesmo. Aqui na Coreia eu tenho que buscar sobre colônias. Qual é o livro que tu indica? Colônias espirituais. O melhor é começar com a obra da Ivone Pereira, porque é com ela que ela começa a citar as colônias espirituais, principalmente Memórias de um Suicida. A gente tem que começar a ter uma maturidade intelectual de não ficar emocionalizando tudo. Tem gente que diz que não lê Memórias de um Suicida porque fala de suicídio.
Tá, e qual é que é, qual é a dificuldade disso? Qual é a dificuldade disso? Claro, que se a pessoa tem impulso suicida, ela não vai nem pensar em ler esse tipo de livro. Uma amiga minha queria indicar esse livro pra uma mulher que tá querendo se suicidar. Eu digo, claro, meu amor, faça isso e já encomenda o caixão, porque ela vai querer se suicidar. Vai enlouquecer a mulher. Se ela não for pro hospício, ela vai querer se matar. Mas nós, espíritas, que já temos toda essa formação filosófica mais madura, dá pra gente ler essa obra de maneira muito crítica e clinicamente Ela cirúrgica. fala sobre as colônias, essas obras. Ela é a primeira obra, uma das primeiras, tem uma outra anterior, que é da... é um livro antigo da FEB, que chama... eu não me lembro. Reino das Trevas. A autora é Lux Esperance, se eu não me engano. Eu não me lembro, eu vou ter que ver, eu tenho lá em casa, mas é muito bom, é da FEB. A FEB tem umas obras, gente, que se vocês forem no em sebo, eles são uns livrinhos assim, ó, antiguíssimos. E se tem, eu indico isso porque assim, antigamente o editorial da FEB era muito mais criterioso doutrinariamente. Hoje está passando umas bobagens, umas coisas meio... e que vocês sabem que deu na FEB um tempo atrás, e eu digo isso que é a crise, o problema da crise, ela existe em qualquer local. Uns 5 anos atrás, a FEB começou a lançar, ela lançou em 2008 um editorial de capa das obras da Vivone Pereira, do André Luiz, do Emmanuel, bem novos. 2012 lançaram de novo. E eu pensei assim, que engraçado. 2008, 9, 10, 11, 12. Geralmente livros assim ficam pelo menos 8 anos com capa diferente para trocar a capa. Porque existe um regulamento, existe todo um ISBNS, blá 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 blá. Acho que não pode isso. O que eu descobri conversando com pessoas que são do movimento, que trabalham, que iam para a FEB em reuniões e tal. Que um dos caras da gráfica, não é da gráfica, da editoriação, da datilografia, ou seja lá, que mexia no sistema lá e tal. Um dos caras era evangélico. Não, ele começou a suprimir partes de textos e a colocar textos diferentes em obras. Quando eles pegaram uma obra assim, a FEB analisando, alguém deve ter percebido isso, porque não é impossível números de páginas que diminuem, números de páginas que aumentam, quando é o mesmo tamanho, a mesma... O que está acontecendo? E aí eles foram analisar, eles tiveram que correr, porque já tinha ido lote para o Brasil inteiro desses livros. Essas últimas capas aí, elas são as capas que foram reatualizadas. Ainda bem que tem a Biblioteca de Obras Raras, que tem as obras originais. Principalmente as psicografadas pelo Chico. Só que vocês imaginam a confusão que não deve ter dado, o quanto que deve ter dado de problema nisso. E aí você troca para mostrar também que o sistema humano, qualquer sistema humano é falho nesse sentido. Enfim, tô aqui falando com vocês, mas vamos começar. Já começamos, né? A naturalização material, porque é fluídica, pode ser intitulada como corpo espiritual e como psicossoma. Agora aqui vem o nosso diferencial. A gente conhece no meio espírita o corpo físico, o espírito e o perispírito. Só que existem 3 conceitos que esse livro já apresenta, que na verdade o André Luiz e o Emmanuel já apresentam também. E a Joana de Ângeles por cima. A gente tem que lembrar que existe... Eu vou fazer um bonequinho, tá? Isso daqui é no plano espiritual, ok? O espírito a gente subentende que está na cabeça do indivíduo, né? Porque é o ser pensante, individualidade inteligente. Então a gente vai simplificar como sendo o espírito na cabeça. O resto aqui, o palito, é o perispírito, beleza? O que é o corpo? É aquilo que se forma ao redor do perispírito, a gente subentende. Então esse tereco-teco aqui é o corpo. Existem alguns teóricos que dizem que o perispírito é luz, reflete pelo perispírito, pelo corpo, então ele não está centralizado dentro do perispírito, ele está perpassando. É umas viagens de gente que gosta de física e quer juntar as coisas. Gosta muito de física, mas não entende nada de perispírito ou de espiritismo, e os seus conceitos que o Allan Kardec apresenta. Por isso que eu gosto muito desse livro. Eu não digo isso Atena, eu digo isso pelo autor
desse livro aqui, que é o mesmo livro, a Gisele não está aqui hoje, que é o mesmo livro do Teoria da Mediunidade, que é o mesmo livro do Espiritismo do século XXI. Então é um livro muito bacana, e ele vai dizer que tem o espírito, o perispírito, o corpo físico. Entretanto, existem 3 conceitos extras aqui junto. Eu vou colocar E, P e corpo físico. Espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito liga o corpo ao espírito, perfeito? Agora, o que liga o perispírito ao corpo? É o que o Emmanuel vai citar, mas ele vai dizer que é o duplo etérico. Mas o que é o duplo etérico? Simples. Lembra que, às vezes, o espírito sai do corpo, desencarna, mas o corpo não morreu ainda. O que isso quer dizer? Ele fica num estágio biológico de funcionalidade, de vitalidade. Essa vitalidade, o Allan Kardec vai conceituar com os espíritos como sendo uma vitalidade do fluido vital, que é a mesma vitalidade que dá a estrutura e a organização biológica das coisas. Quando um corpo funciona biologicamente, é porque ele tem fluido vital instalado nisso. O que nós recebemos potencialmente no passe é fluido vital, em algum potencial. Quando nós nos alimentamos, essa alimentação não é somente para o corpo físico, ela também cataloga e organiza um pouco disso para o fluido vital do corpo. Ele tem muito a ver com a química orgânica. Tem muita relação a esse fluido vital com a estrutura da química orgânica em si. Mas se cria toda uma ideia de um duplo etéreo, ou seja, esse duplo etéreo ele funcionaria exatamente no corpo físico, mas teria grande afinidade com o perispírito, que é semimaterial. O que seria esse corpo mental? Esse corpo mental seria a mente. Seria a estrutura do inconsciente, do consciente. Seria a grande mesa de escritório do indivíduo. O corpo mental seria isso que a gente está aqui mapeando. Seria onde aparecem todas as imagens, toda a nossa estrutura de consciência e de consciência, esse corpo mental. Quem vai citar isso? André Luiz muito vai citar isso, mas bem delicadamente. Alguns psicólogos espíritas já começam a estudar essa ideia do corpo mental, mas ela não é aceita. Sabe quando diz que o espírito vê na mente todas as histórias passando? É nesse corpo mental que isso acontece. É basicamente imaginético, ou imaginático, tem um termo que é... Imagético. Oi? Imagético. Imagético, que é basicamente lidando com símbolos de imagens, potencialmente, parece um filme, parece toda essa... Na verdade, um filme potencialmente é o quê? 400 zilhões de imagens uma atrás da outra. Ela nada mais é do que imagem atrás da outra. Filme, a gente vê, é imagem atrás da outra. Mas tão rápido que a cena é contínua. Isso é interessante, né? É uma ilusão. Então, o nosso corpo fluídico, que está aqui, ele tem potencialmente o perispírito centralizado, o duplo etéreo que faz a relação do corpo com o perispírito, e o corpo mental que liga essa estrutura ao espírito em si. O que é a aura? Seria tão somente um reflexo do nosso, desse conjunto de forças individualizadoras. Então a aura existe, ela é real, ela não é uma coisa espiritualista, não é uma coisa... Não, ela é real, sim. E, então por isso, a gente viu aquela aula sobre as cores. Lembra? Que cores mais quentes, elas captam mais energia, elas estão com mais energia, cores mais frias, elas expendem mais energia. E, obviamente, o preto, ele é tão somente a não liberação de energia, por isso que a gente não consegue captar nenhuma... A luz bate nessa estrutura molecular, e essa estrutura molecular pega essa luz e rompe para si. Essa ideia da escuridão e tal, ela tem muito a ver com a moralidade dos indivíduos egoístas, que são aqueles que captam tudo para si, não conseguem libertar, ou tem uma noção, uma ideia muito mística nisso. Mas a gente teria que ler a relação das virtudes com a influência da formação fluídica do ambiente. Pessoas muito fechadas, pessoas muito realmente, isso tem em todos os lugares, né? Pessoas que dão bola para sua família, mas para a família do indivíduo, do vizinho, não dão bola. Essas coisas todas elas são plenas.
Eu queria dar essa relação aqui para vocês, porque quando um médium se comunica com o espírito, aliás, quando o espírito se comunica com o médium, todas essas estruturas funcionam. Vocês estão entendendo? Não é o perispírito chegar lá e pá! Começa no... Sim, o pessoal tem essa noção de simplificar tudo, isso é um perigo de qualquer atrofia do pensamento e economia intelectual. Olha! Quando há uma economia intelectual, geralmente o pessoal é rápido, ligeiro, rasteiro e quer um conceito... É o perispírito que se liga ao perispírito. Não, meu bem. É todo esse sistema complexo, por isso que a mediunidade deve ser encarada com muita atenção. Por que indivíduos que materializam espíritos podem morrer? Se a luz for ligada naquele momento, na materialização, com ectoplasma. Por que há um cansaço, muitas vezes físico, mas há um bem-estar interno, mas há um cansaço físico após a reunião mediúnica? Não é só o perispírito, o dupletério que faz parte da vitalidade orgânica do indivíduo participa na função mediúnica. É por isso que é um desgaste, porque o dupletério, que é esse corpo de vitalidade biológica, foca toda a sua energia potencialmente para aquela comunicação mediúnica, para outro indivíduo. E aí você tem toda uma complexidade, não é um acoplamento de forças espirituais, ou seja, não é esse sistema humano se ligando a um outro sistema humano e acoplando. Não, são forças dentro desses conceitos que se influenciam. Mas, potencialmente, o grande mestre, o grande princípio que vai dar liga, ai que bonito, vai dar liga para essa relação toda aqui, é o perispírito. É ele o nosso grande... ou cabo de internet, né? Ou o nosso grande Wi-Fi que vai dar potencialmente as áreas de comunicação para os espíritos. Mas por que ele potencialmente tem tudo isso? Pela capacidade semimaterial dele. Por quê? O corpo mental não poderia. Porque o corpo mental é puramente psíquico. Ele não tem forças de chegar... Pensem que a AV é uma médium... Se organiza aí direitinho. Se organiza. Tá. Vai baixar a cabeça. Ela é uma médium, tem um corpo biológico. Pensa nela, ela tem o corpo biológico, ela tem espírito, imortal, inteligência, ela tem a aura dela, ela tem... Não, a aura não, vamos começar de dentro para fora. Ela tem ela mesma, o indivíduo inteligente. Ela tem o corpo mental, que é a estrutura e a organização do consciente e do inconsciente. Ela tem o dupletério, que é essa vitalidade orgânica que liga o seu perispírito ao corpo. Ela tem o perispírito e aí tudo isso reflete com a aura dela. Perfeito, perfeito. Às vezes, o que tu diz assim, eu senti aquela pessoa com os fluidos pesados. Às vezes não é um fluido pesado, meu amor. Às vezes é simplesmente uma intuição, uma tensão entre você, sistema aura, e a aura do outro indivíduo que se propaga dele. Você não captou os fluidos ruins e tal. É a presença daquela pessoa que se exala com a aura dela. É como um odor, como um cheiro da pessoa. A aura em si. Quando eu estou desencarnada, esse é meu corpo perispiritual, né? Ou meu psicossoma, ou em si o perispírito, que é o que tu não tá me vendo, tá? Tu não tá me vendo. Vira. Não, você não pode olhar pra mim, meu amor. Você tá te atualizando agora, tá? É. Ela vai concentrar, faz um Pai Nosso aí. Mentira, não vou fazer. E aí eu chego aqui perto dela, eu falo com ela, oi, tudo bom? Olha só, eu preciso da tua ajuda, por favor. Geralmente vai acontecer quando não tem a intencionalidade da reunião mediúnica. Se ela tá em casa, abobadística, meditando a vida, eu tô lá, por favor, me ajuda, eu sou o grande amor da tua vida, a gente era um casal lésbico tão bonito e tal. Passando uma relação. Adoro. Tu não tá escutando. Passando essa relação, Tô sentindo. eu sou um sistema humano, ela é um sistema humano. Quando eu tenho essa intenção, a primeira coisa que vai entrar em contato com ela é aura a aura. Depois, obviamente, perispiritualmente a gente vai começar a se relacionar. Depois a gente vai começar a se relacionar também a nível de dupletérico e também a corpo mental. Olha que incrível! Ela pode negar essa comunicação. Já na aura. A simples intencionalidade de eu querer me relacionar com ela, no nível de aura, de eu querer influenciar ela, esta influência nós chamamos de obsessão simples, ou simples influenciação.
Quando eu quero influenciar a nível de fascinação, eu influencio potencialmente a estrutura do corpo mental dela. Porque eu começo a usar imagens diferentes. Corpo mental e corpo emocional é o mesmo? Não, porque são nomes diferentes. Talvez o corpo mental seja bem mais amplo e o corpo emocional uma parte disso, porque você pode ter aí o corpo intelectual, você pode ter um outro corpo que pode ter um outro nome, mas essa é a minha opinião pessoal, eu percebo que o corpo mental é mais amplo e dentro da mentalidade você tem a emocionalidade, a intelectualidade. Por exemplo, olha só que interessante, um espírito pode utilizar dentro do corpo mental o teu corpo emocional. A gente diz corpo emocional o quê? Todas as forças emocionais que são emocionais. E pode querer te enganar através de um processo de obsessão, fascinação, através do corpo emocional. Ou seja, realmente esse cara te ama, vai lá, faz tudo por ele, aí você vai e faz, você só erra, para não dizer outra palavra. Aí você vai, a emocionalidade, ela tá confusa. Alguém tá estuprando espiritualmente esse corpo emocional. Então pode ser intelectualmente também. Porque você pode ser fascinado emocionalmente, mas ser fascinado intelectualmente. Por exemplo, é o que acontece em muitos locais. Uma pessoa te dá, vem um emprego bom, não sei o que, você gasta tanto, sei isso, aquilo. Ou sabe aquelas coisas de pirâmide? Você investe, não dá em nada. A sua mentalidade, a sua intelectualidade não consegue perceber que existe sim uma falha de sistema econômico disso, que sim, é probabilístico você conseguir subir. E entre outros também, outros fenômenos. E isso é tão interessante porque se dá nesse nível todo complexo. Então, a obsessão simples, ela não chega a entrar no sistema perispírito. Ela é de fora. Por isso que é muito mais fácil você deter uma obsessão simples. A fascinação ela é muito mais perigosa. Por quê? Porque ela age num processo muito mais íntimo. Como é que é? Mas por que o Allan Kardec, ele coloca, por exemplo, a obsessão simples, a fascinação, a subjugação? E por que ele diz que a pior é a fascinação? Porque ele não colocou uma categoria de etapas. Ele colocou categorias diferenciadas. Não, pode ser que seja uma obsessão simples e passe direto para a subjugação, sem passar pelo processo de fascinação, porque não é um processo em si. Aí a Vê tá lá, eu posso querer obsediar ela simplesmente, e essa influência se dá pela aura. Esta influência, ela pode ser detida por ela. Tranquilamente. Como? Não é só através de uma prece. Porque às vezes a prece não pode ser feita porque você está naquele esforço de combater aquela influenciação, mas simplesmente por uma movimentação de conteúdos internos que possa provocar em você uma força emocional tão grande que a sua aura modifique aquele estado de influenciação entre os indivíduos. Obviamente tem toda uma repercussão fluídica nesse envolvimento entre aura e aura. Agora olha o seguinte, a fascinação é quando o indivíduo está apto a enganar a aura dessa pessoa e entra no sistema perispiritual e avança no corpo mental. Geralmente pessoas que têm um pensamento super avoado, pessoas que são que escutam, mas não falam nada, que tipo, é mesmo, que aceitam qualquer coisa, só para que são descansadas. Sabe pessoa descansada? Eu adoro essa palavra. É pessoa descansada. Não, tu é preguiçosa, é diferente. Também. Tu é preguiçosa, não é descansada. Porque você pensa. Porque eu já tive isso aí. É fascinação, é isso aí, né? A fascinação ela é muito mais difícil de você perceber. Você está enganada. Essa sua postura, você está enganada. Se a pessoa ela não tem aquela certeza autônoma, ela tem uma certeza dúbia. Não. E xingue, diz, agride. Geralmente o Allan Kardec vai dizer, essas pessoas fascinadas, elas fogem de pessoas que poderiam esclarecer, que poderiam auxiliar. Fogem. Isso não é demoníaco, tá, gente? Sabe por que não é demoníaco? Porque às vezes os obsessores fascinadores não estão desencarnados, estão encarnados e são os nossos maridos e nossas esposas. Oi. Porque a fascinação não é um processo mediúnico demoníaco. Ele é um processo de relação humana, de ajustamento entre indivíduos. Legal, né? Super. Fala umas coisas pesadas dessa e digo, legal, né? Super bom, né? É tipo comer uma carne e ficar um pedaço de dente do frango ali. Achei legal, né? Mas sempre quando se sente uma aproximação do espírito, é uma obsessão simples no início? Não.
ela tem que ser gerada, é porque assim, ó, por exemplo, é porque a gente tem que tirar vários conceitos daí, porque alguns conceitos são... Posso apagar essa luz, gente? Tá me doendo os olhos. Ela tá bem na minha altura, assim, eu tô sentindo essa daqui, ó, eu tô sentindo essa troço bem aqui na minha cara. Que alívio. Pois ela é muito forte, olha só. Você se afinizar com o espírito que tenha uma natureza, ou que apresente uma natureza má, ou inferior, você se relacionar com esse espírito não quer dizer que você esteja em obsessão simples. Tá entendendo? Ter a presença de um espírito ruim, isso é muito estranho dizer, ruim na sua casa, não quer dizer que você esteja numa relação de obsessão simples. Agora, quando esse espírito começa a querer podar a tua autonomia espiritual, isso significa fazer que você sinta coisas que você não quer sentir ou que não quer produzir, que você pense coisas que você não quer pensar, e você não tem como fugir a um processo de obsessão iniciando. O primeiro momento é demonstrar quais são os espíritos inferiores. Os espíritos que têm essa tendência, eles fugiam de pessoas espíritas. Hoje não fogem mais, porque os espíritas estão muito embabacados. Por quê? Porque eles não estudam mais, não leem mais e não são fortalecidos espiritualmente para lidar com isso. Agora, eu já disse para vocês, né, que eu ando na rua e eu ouço os comentários espirituais, né? E essa semana deu 2, 3 vezes assim, ó. Parece que é para provocar mesmo. E a pessoa tá com a boca fechada. Eu passo pela pessoa, olho pela pessoa, a pessoa só me olha e eu escuto aquilo. Mas não é da pessoa. Eu tenho certeza que são de individualidades espirituais que se aproveitam de tudo isso. E obviamente aí eu até queria colocar para vocês sentirem quanto a experiência de um indivíduo que nasce nessa experiência de transexualidade perpassa, que é exatamente a perseguição de indivíduos em relação à natureza de feminilidade, de experiência feminina. Percebam que talvez, obviamente, eu devo ter problemas com alguns espíritos em outras existências, como enquanto corpo feminino, perfeito? Enquanto identidade feminina, perfeito? Perfeito. Vir uma experiência masculina inicialmente pode ter um processo de ganho de aprendizagem para mim. Lutar para ter essa identidade pode ter uma outra experiência. Mas qual é o risco que eu corro? E já estou correndo e já caí nesse risco e já estou tentando aprender a lidar com isso. É de ser reencontrada por esses espíritos que em algum momento eu, sem querer magoei, sem querer ou por querer magoei. A gente tem que entender isso. Eu me expus abertamente a partir desse momento, né? Mas o mais engraçado é que isso não acontece provavelmente pela transexualidade, acontece por uma afinidade fluídica. O indivíduo chega, olha aqui e vê, esse corpo é estranho, mas essa vibração está muito estranha. Essa sensação de que aí a pessoa chega, mas que engraçado. Aí quando chega no corpo mental da pessoa, quando o espírito consegue encaixar e observar o corpo mental do indivíduo, diz, mas é o fulano, tá vestido de mulher. Tá olhando pra ver, na última encarnação experienciou a vivência de um homem, um corpo de macho e tal. Mas é o fulano que tá me devendo aquele dinheiro, mas eu vou querer meu dinheiro de volta. Ô fulano, e aí começa. Ô fulano, vai lá, vamos, eu preciso desse dinheiro e agora você vai conseguir esse dinheiro. Vamos lá, vamos na jogatina. Um livro que fala sobre isso, Dramas da Obsessão. Eita, livro horroroso. Você tem um livro pesado da Ivone Pereira? É esse. Ô Patrícia, dá um abraço na Dulce, por favor, pra mim. A Dulce tá soninho, aí tem que dar um abraço. Ô Dulce, veio tuas fotografias? Puxa vida. Nessa semana, nossa, semana que vem já. Acho bom. Não quer que eu traga mais, né? Olha, meu amor, eu quero ver lá a tumba onde você iria estar, ou esteve e tal. Tu falou tanto, né? Agora a gente tá curioso. Não, eu trago, porque vão ser 4 ovos, né? Mas eu trago. Dá pra trazer um por dia, cara. É. Olha só. Qual é o grande problema? Então, obsessão simples, qual é a área desse sistema que atinge? A aura. É algo, por que é aura? Porque a aura é algo muito mais, flexível, muito mais alheia à experiência íntima do espírito.
É uma influenciação de um contato inicial, de uma possível vibração, de uma possível sintonia. Mas não é algo forte plenamente. Você pode se desvincular de uma obsessão simples. Oi? Não, muito mais, né? É muito mais periférico, por isso que é muito difícil de você ter uma força grande se você vai atingir a aura do indivíduo. Agora, fascinação ela atinge muito mais o processo do corpo mental e está muito mais vinculado com a emocionalidade e a intimidade do espírito. A subjugação não passa por isso. Ela vai direto no duplo etéreo. Por que direto no duplo etéreo? Oi? Porque tira a vontade. Tira a liberdade biológica, a autonomia biológica do médium. E é muito perigosa a subjugação, porque às vezes as pessoas fazem... Vocês nunca fizeram coisas em momentos de crise? Num ataque de nervos, um troço que vocês ficaram absurdamente absurdos e apavorou a todos? Aí eu fiz, eu esmaguei os gatos, assim, meu filho, a comida toda. Patrícia, eu chamaria isso não de... Eu não chamaria isso de... Eu não chamaria de subjugação. Eu chamaria de uma crise emocional, uma grande tensão emocional, uma falta de Deus no teu coração. Ok. Não, é que a subjugação, ela é muito... A subjugação, ela tende ao ridículo. Ok, foi ridículo, mas é que não, é que tem uma explicação muito mais emotiva sendo mãe, né? E cuidando de um filho, ser mãe é um sistema de pressão muito grande, biológica, psíquica, emocional. Então, tipo assim, não dá pra correlacionar com esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa é muito mais grave porque parece que existe uma violência contra o próprio médium. Entende? Uma violência que o espírito quer expor ele. Entende? Um ridículo na rua. Por exemplo, tu não correu o risco de fazer isso, correu? Não. Agora, por exemplo, se na hora de um assalto eu faço algo que eu não queria fazer de maneira muito brusca e posso levar uma facada, ou, por exemplo, o Allan Kardec coloca muito na Revista Espírita casos de subjugação em que as pessoas passavam ao ridículo frente aos seus amores, as pessoas que eles são apaixonados. Você sabe que século XVIII, XIX, o romancismo, a ideia romântica, ela matava. Ela matava. Aí a pessoa chegava frente ao amor da sua vida, fazia um drama muito grande e quando eram rejeitados, se culpabilizavam pelo drama e se matavam. Oi? Isso acontece ainda hoje. Não, é que assim, né? Ainda hoje não deveria. Hoje existe outra. Sei eu, é muito estranho, mas, por exemplo, claro, tá, entendo. É que naquela época tinha uma coisa assim muito. Talvez não tenha diferença de hoje pra aquela época. Mas parecia uma coisa muito. Tá, não tem. Não, é que eu entendo. É que, por exemplo, eu vejo hoje as mulheres que vão atrás das esposas das amantes, dos maridos e escotejam. Tiram as meninas que foram atrás de uma menininha, não viram agora? Chamou a menina pra um lá, 6, 7 e deram uma surra de 3 horas e tal, e depois elas ficaram tipo, meu Deus, o que a gente fez? Meu Deus, o que a gente fez? Era só surra, né? Elas iam colocar ela dentro de uma cova, uma vizinha ouviu e denunciou. Não ia, parece que ela fugiu, conseguiu escapar, correndo. Ela fugiu. Eu acho que esses dramas estão bem mais... Mas ia enterrar ela viva, né? Eu não vi, na verdade, passou assim no Facebook, eu digo, que interessante. Ó, o que é importante saber? Que a subjugação, ela é um estado que pega estritamente no duplo etérico, porque ela desregula as forças biológicas do ser, e o perispírito acaba sendo a grande chave para esses ridículos, para essas questões. Dores fortíssimas que não tem explicação, dores de cabeça fortíssimas que não tem explicação, né? Umas preguiças que não são preguiças de um valor social, entende? Que às vezes a gente domingo chega e a gente quer dormir, né? E às vezes a gente trabalhou a semana inteira, a gente não percebe o quanto a gente trabalha, a quantidade de horas que a gente funciona. Aí chega no final do dia, óbvio que a gente não quer fazer nada, porque a gente queria, né? Então tem explicações que a gente tem que regular muito bem. Mas só uma coisa que eu entendi do corpo mental é que a gente aprendeu que tudo se dá através do pensamento. Né? Perfeito. É o veículo dos fluidos. Então, a rigor, tudo teria que passar pelo corpo mental.
Sim, só que às vezes pode ser um estado inconsciente ou um estado inconsciente, consciente ou inconsciente de movimento, né? Essa influência, obviamente se ela se estabelece pelo pensamento. Obviamente ela se estabelece pelos pensamentos. Até na aula. Até pra aura. Claro, a partir do momento que eu sinto uma influenciação na minha aura, eu já tô planificando que existe alguma relação aqui. Agora sim, eu acho que tu colocou num ato mais ativo, né, do pensamento. Você pode responder essa ação. Agora eu acho que você colocou mais ainda. Como é mais nuclear o pensamento, né, e o corpo mental é mais nuclear, como é que você não percebe coisas como, por exemplo, a subjugação, que o duplo etérico se relaciona com isso tudo. Às vezes tem estados de consciência e de consciência que a gente não percebe, só que emoção também é pensamento. Ela também está no estado de pensamento. E algumas emoções a gente não controla. Por que a gente controla, por exemplo, o intelectual? Porque é mais fácil, mais razão. Não, porque durante todo o tempo da construção da nossa sociedade ocidental se deu muito mais valor para a racionalidade, para a inteligência intelectual do que para a emocionalidade. Por exemplo, a gente adora aulas de ciência, de matemática, de português, de história e tal, e não gosta das aulas de arte. Por quê? De música. Por quê? Porque elas desenvolvem a capacidade emocional do indivíduo. Nem toda a racionalidade e nem toda a intelectualidade nos leva a uma certeza real ou uma possibilidade de uma verdade. Uma verdade que seja aplicada num contexto, porque a verdade existe num contexto. A verdade, aquilo que pode nos dar uma certeza. Nem tudo aquilo que é racional e intelectual nos dá uma certeza. Mas também nem tudo aquilo que é emocional nos dá uma certeza. Mas a grande questão é como que a gente trabalha a nossa emocionalidade. Fundamentalmente, os médiuns brasileiros, eles estão todos... são todos maus. Porque a nossa sociedade não cultua a emoção. Ela degrada, ela diminui, ela expõe a emocionalidade ao ridículo. Tanto é que a emocionalidade é muito mais fluida que a intelectualidade. Nesse sentido, porque ela não é trabalhada. Então, a emocionalidade, uma hora você não sabe, você literalmente não sabe o que está sentindo. Quando, na verdade, você pode controlar o que você está sentindo. Por um processo de educação. A cultura intelectual, ela forma mentes que não aceitam outros conceitos, senão aqueles. De maneira ferrenha e dogmática. Emocionalmente, você pode fazer isso com o indivíduo. Vide as pessoas que são enganadas emocionalmente por pessoas que estão em sistemas de escravidão, de todo um envolvimento. A gente não pode esquecer, não cultualizando o misticismo espiritual, que às vezes os maiores obsessores estão encarnados. E não são nossas famílias, não tem nada a ver disso. Às vezes são grandes traficantes. Às vezes grandes pessoas que estão no poder público. Que tem grande influência, a gente não sabe como tem. Porque a gente acha que trabalha com aspecto intelectual, né? Mas em verdade eles trabalham muito mais no aspecto emocional. Para você enganar um indivíduo emocionalmente, para você fazer o que você quer que ele faça, você tem que envolver emocionalmente. Isso é muito forte. É fortíssimo. Vídeo, por exemplo, e aí a emoção ela lida muito com um processo também de formação magnética, como o pensamento intelectual. Quando você começa a discutir intelectualmente com alguém, ou seja, o que é discutir intelectualmente? Discutir ideias, tá? Mas essas ideias com conceitos de lógica e racionalidade. Às vezes, quando o papo não tá bom, parece que existe um magnetismo que existe naquela conversa, e parece que sair daquele magnetismo te faz entrar em um outro estado. Você deixa lá aquele magnetismo? Emocionalmente existe esse mesmo processo. Vários animais já possuem esse potencial. O mais clássico de todos é a cobra que consegue paralisar a sua presa, por exemplo, pequenas aves. Vocês já viram? É algo sensacional. Sensacional. É um processo de uma exteriorização de uma capacidade de magnetismo do indivíduo, que se a cobra
fraquejar, o pássaro sai daquele enxerto. Pode ser também, sim, algum tipo de liberação feromônica, etc, mas tem essa ideia de capturar a presa. Vocês viram que como a gente não consegue falar de perispírito, na comunicação mediúnica você fala de obsessão, né? Vocês estão percebendo que os sistemas são todos entrelaçados? E que, na verdade, quando eu falo de dinâmica do perispírito nas comunicações mediúnicas, eu não falo no centro espírita. Eu falo na vida como um todo. Fiquei pensando uma coisa, se é só na hora, eu diria assim que tá todo mundo obsediado, mais ou menos isso, porque todo mundo tem uma sugestão, mano. Mas é uma obsessão simples, não quer dizer que seja fadada, é obsessão. Não, é algo, que nem tipo assim, uma gripe. Quem é que não tá plausível de pegar uma gripe? Sim, as influenciações nós sofremos Diariamente. constantemente. É que quando você... Por que é obsessão? Porque você cede a sua autonomia. Ah, sim. É que hoje eu sei separar. Influenciação, você recebe aquela força para retirar a autonomia e você responde. Aí você já está num nível de força espiritual muito adequada, de independência espiritual muito adequada. A preocupação dela. Eu teria todo esse quadro aqui para eles falar. Por que perispiritualmente se exerce essas forças? Né? E dizer para vocês que existe um outro nível de obsessão. A gente conhece esses três, né? Aí existe Allan Kardec. Em 61, Allan Kardec publica o Livro dos Médiuns e diz no Livro dos Médiuns que subjugação é o melhor termo, porque o termo incorporação é um termo destituído de realidade, porque o perispírito não pode entrar num outro corpo. Como o espiritismo, a doutrina espírita é ciência, 5 anos de estudo de Allan Kardec, ele acaba dizendo na Revista Espírita de 1865, ele diz que, ele cita isso e diz que o conceito de incorporação existe, de certa maneira entendido que há uma identificação entre os perispíritos, e os perispíritos se fundem como uma força fluídica, como água de dois jarros. Mas se desidentificam logo após o término da comunicação mediúnica. E ele vai citar, é bem interessante. Então a gente tem também os processos de incorporação. Pessoas que mudam a face, mudam tudo, não só agressivas, mas a gente tem os casos de obsessão animal. Vocês já ouviram falar? Não é obsessão no animal. Não é obsessão animal. Obsessões animalescas. Em que os indivíduos, isso é muito comum na juventude. Muito comum. Dá o surto, a criança, o jovem principalmente, já está sendo obsidiado com a sua aura. Por isso que eu digo o seguinte: evangelização não deve ser um processo de conceituação espírita. Jesus, Deus te ama, ou é espírito, ele deve ser um processo de construção educacional das emoções. Deve ser um processo de quê? Construção educacional das emoções. Uma construção de educação para as emoções. E da paciência. Se tu criar uma evangelização, focar nisso, na emocionalidade dos indivíduos. Pegou, o fulaninho bateu no fulaninho na hora da evangelização, sente aqui, vamos conversar disso. Mas para isso você precisa de evangelizadores que tenham essa capacidade. Blá, blá, blá. Sabe, é um ciclo vicioso. E aí, esses jovens são assediados durante um bom tempo. Já disse para vocês que a tríade da juventude, ela tá... Olha, a tríade da juventude, eu fiz uma... Ela é emoção, mediunidade e sexualidade. É o paradoxo, é a tríade da juventude. Quando não está num problema, está no outro. Quando não está com emoção, é sempre assim. É impossível do indivíduo não estar numa crítica do próprio ser. Se não é emocionalmente estável, desestabilizado com alguma coisa, é sexualmente. E sexualmente eu digo, emocionalmente pode se ter com tudo. Pode desenvolver as suas emoções internas, a sua relação com a sua história, com a representação dos outros indivíduos, sexualmente com o próprio corpo, com a identidade no mundo, com aquilo que ele é, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele tem vontade de fazer e fala da sua sexualidade. Ou com a mediunidade, que é o mais forte de todos. Porque fala com o potencial do passado espiritual dele, com as coisas que ele carrega no inconsciente. Não é simples ser humano, viu, gente? Eu não sei agora qual é o livro, eu não sei se é o Invisível, eu não sei. Mas falando nessa processo de mediunidade, que, assim, normalmente ele falou que tem afinidade
pensamentos, digamos assim, né? Não sei quantos livros que eu li, não lembro. E é difícil, assim, é mais comum, por exemplo, um espírito assim, de muito elevado, né, passar uma mensagem. É mais difícil ele passar uma mensagem para um ser humano, digamos assim, que não tenha muito estudo, digamos assim, que eu entendi, né? Então, existe essa afinidade assim, intelectual também, né? Sim, porque são pensamentos, né? Através do pensamento. Às vezes pode ser que aí depende também muito da categoria que o médium se encontra, né? Se ele for inconsciente mecânico, ou seja, ele realmente passa aquilo que o espírito quer e o espírito realmente doma o perispírito, não é uma... Por que é inconsciente? Porque o médium não vai ter consciência. Por que é mecânico? Porque é direto do perispírito. Né? Agora, se for não mecânico e consciente, o médium pode alterar toda a mensagem e a intelectualidade do médium também. Por exemplo, o Chico Xavier era um médium, às vezes ele atendia a uma mediunidade mecânica inconsciente e às vezes uma mediunidade mecânica consciente, mas sempre é mecânica no Chico Xavier, ou seja, sempre o perispírito do espírito comunicante, do Emmanuel, se acopla no perispírito do Chico e ele sai psicografando. Isso várias vezes ele relata uns livros de biografia dele, que ele está psicografando aqui e está conversando contigo, né? Porque isso. E aí, tanto às vezes até ele vai psicografar e ele mesmo tira o papel e a mão escreve. Isso é um fenômeno muito incrível. Tem um livro de biografia dele que cita que certa vez ele estava lá fazendo, aí um braço forçou, pegou o papel, começou a escrever, o outro braço forçou, pegou o papel e começou a escrever dos dois lados. Num lado era um texto numa língua, no outro lado era um texto noutra língua. É algo, e às vezes o espelhado, né? Que aí faz o mesmo processo e inverso, assim você não entende nada, você tem que pôr na frente do espelho e na frente do espelho você lê tudo. Né? Autêntico fenômeno da mediunidade, com certeza. Gente, eu não vou pressionar mais vocês hoje, acho que foi uma bomba de água, de luz. Rodrigo, o que houve? Bastante informação. Não, agora vocês vão fazer o jogo da semana, vão pensar, vão analisar, vão construir essas ideias. Procurem, se vocês puderem comprar esse livro, acho que é muito válido mesmo. Eu vou dizer para vocês assim que, inclusive, esse livro é autografado em 2008 pelo Zalmino Zimmermann. Aí em 2008 eu tinha 17 anos, né? E eu já trabalhava no centro espírita. Quando aquele homem me viu lá, foi um fenômeno muito engraçado. Eu cheguei lá com um livrinho, meu livrinho, que eu comprei bonitinho. Toda faceira. Não, toda faceira. A minha identidade é essa. E aí, cheguei lá, olhei pra ele e tal, ele me olhou, aí disse, oi, tudo bom? A gente trabalha lá. Aí a vice-diretora, a vice-presidente do Centro Espírita estava comigo lá. E aí eu disse assim, eu trabalho no Centro Espírita, eu frequento o Centro Espírita e tal, eu trouxe o livro sem autografar, eu com 17 anos na cara, sem espinha nenhuma na cara, uma coisa assim, todo tese de pêssego. Hoje tá que é um... Aí eu mostrei o livro e ele olhou pra mim, tu já trabalha no Centro Espírita? Eu disse, já? Tu já tá estudando Espiritismo? Já? E eu achando estranho aquele interrogatório, né? O homem faz isso daqui. O homem tá com o livro assim, né? O homem faz isso daqui. E eu fui parar assim. Aí eu olho pra vice-presidente do meu lado, a gente é tudo espírita, né? Na hora que vê um fenômeno desse, ó. Aí eu olhei, ele olhou e tal, ele escreveu alguma coisa e tal. Entregou assim, brincando, não sei o quê. Eu digo, velho, você viu o que ele fez? Você tinha morto do lado dele, a gente falou assim. E aí ele escreveu assim: ao fulano de tal, com muita estima e admiração. E eu digo, gente, será que ele já sabia o que era travesti? Mas são histórias que a gente foram 2 dias de curso na Assembleia Legislativa sobre perispírito e mediunidade. Hoje tem mais não. Hoje eu fui falar com a antiga presidente da Fergus. A gente pode fazer um curso, né? Podia fazer, né, um evento, um seminário, Sabe o que ela me disse? Compra o livro, lê tu, estuda tu. Eu Eu ganhei esse livro de presente.
De quem, dona? Há muito tempo De atrás, quem? uma amiga que... Te queria, porque esse livro é caro, hein? Fiquei muito tempo sem ver ela. Ela ficou mãe, depois a gente se separou, ela morava em Brasília, ela ficou em Santa Cruz. Fui um dia visitar na casa dela. Durante a gravidez dela, ela teve muito problema, né? Fez vários exames para ver se tinha defeito, não, a gente conversou muito. E aí ela foi no centro espírita, quando a menina já tinha 8, 9 anos, ela comprou o livro. Um dia foi na casa das falando, né, sobre o centro espírita, dela assim, eu comprei um livro aqui que eu não gostei, mas acho que tu pode ler ele. Eu vou te dar ele. Eu levei ele para casa, eu comecei a ler ele, mas eu achei muito difícil na época. Agora, vou desencantar esse ler o livro todo. Eu acho que você vai ter uma preparação. É porque tem que ter uma preparação de pensamento muito boa para exercitar. Eu tenho certeza. Mas naquela época eu achei ele muito difícil. O autor é esse, não tem autor diferente. É a única, é esse aí. Eu li o livro. É só pedir o livro grosso, azul do perispírito. Eu li um livro uma vez que ensina a ver a alma. Ah, Jesus. Não, mas ensina mesmo. É verdade. Não me. Claro. Qual alma que ela Ah, E agora pra que que serve a alma? Não sei, mas que tu vê. Inclusive tem exercícios, olha né? É cheio de exercícios. Eu tô pegando fogo, gente. Dá água. Bom, gente, semana que vem, olha, presta bem atenção pra mim. Olha bem, presta bem atenção pra mim. Vocês vão descansar muito no final de semana. Segunda-feira de meio-dia vocês vão comer feijão, arroz, ovo, carne, salada, carne ou qualquer coisa que substitua a proteína da carne. Vocês vão comer, tomar chá durante a tarde. Antes de chegar aqui, vão no banheiro. Bastante. E vão vir tomar um cafezinho e vão vir preparados para a aula da semana que vem. Porque a gente vai analisar cada das 19 propriedades do perispírito. Tá, Dulce? Já tava achando que a gente ia incorporar ainda. E depois, Tanto arroz e feijão. Sim. além da gente ver as 19... Além das 19 propriedades do perispírito... Ah, o que é, mulher? Achei que eu queria baixar alguma coisa. Eu também. Aqui, né? Feijão. É tanta coisa que... Preparação total. Café preto. Cavalo, feijão. E a gente vai analisar as 19 propriedades do perispírito e as 4 funções. Eu só digo uma coisa pra vocês têm que saber disso. Saber que elas existem, saber qual que são. Se não saber os nomes, saber que essas relações são importantes. E que não é assim a mediunidade. Ai, mordi meu beijo. Não é a mediunidade, ela por si só e vai, pronto, não. Oi? Instrumental, individualizadora, organizadora e sustentadora, que são as funções, e essas 19 aqui. Gente, e esse livrinho é para a próxima aula. Os 4 instrumental, são funções do perispírito. Tem no livro aí do Zalmiro, quando tu puder. Gente, eu vou fazer assim, eu vou deixar o relato de vocês pra semana que vem ainda. Tá? Bem bonitinho. Digam para as pessoas virem, porque só a aula de hoje faltada o pessoal já ficou... Sabe o que eu vejo? É que a pessoa, quando falta lá a aula, e essas aulas são fortes assim, fortes que eu digo assim teoricamente, tá, gente? Ela vai ter que fazer um outro movimento para chegar no nosso movimento. Porque é tanto detalhe, tanto ponto, tanta coisa. Eu não vejo mal nisso, até porque a formação humana aqui é mediúnica para a vida, não para o centro espírita em si. Mas se perde um pouco da realidade do quanto a gente está trabalhando. E, gente, eu tô com muito calor mesmo, minhas costas estão suando, eu vou terminar isso daqui. Eu acho que semana que vem eu vou vir morena. Não. Não sei. Vai vir loireta, que eu vou tentar amanhã. Ah, isso é verdade. A pessoa vai ter que fazer um movimento. Eu vou ser bem sincero, vai dar 1h30 aqui, ó. Eu não tenho saco de assistir 1h30 de escutar 1h30, francamente. Eu não tenho saco, até porque futuramente eu vou fazer a transgenitalização, né? Então, só por enquanto eu tenho saco, mas depois...
E legal que as pessoas escutam depois desses áudios. Pelo amor de Deus. Eu escuto tudo de novo. Tu escuta, mas não vai mandar pra federativa. Não. Vai pro YouTube? Hã? Vai pro YouTube? Ah, não fui eu digo que não sou eu. Tem nada a ver. Travesti com os cabelos rosa, falando de espiritismo na segunda-feira, que é a ver. Você sabe que a ver é travesti também, né? Não, eu sou um homem gay num corpo de mulher. Gente, a gente vai terminar. Respira fundo. Enche sua mão. Respira fundo de novo. Respira fundo com 1, 2, 3, 4, 5 e solta. 1, 2, 3, 4, 5. Respira fundo. 1, 2, 3, 4, 5. Solta. 1, 2, 3. Agradecemos a Deus, nosso Pai de amor e bondade, ao Divino Mestre Jesus, aos amigos da espiritualidade superior, aos espíritos protetores que nos auxiliam, aos espíritos simpáticos à nossa causa, aos familiares que já nos antecederam e já retornaram à pátria. A todos eles agradecemos, acima de tudo, o carinho, o amor, a aceitação, o apoio, que sempre nas horas difíceis não nos faltaram o arrimo, a sustentação emocional, mesmo quando não víamos a presença de cada um. Sentimos esta força amparando as nossas decisões, os nossos pensamentos. Te agradecemos, Pai, pelos momentos de tortura interna em que sentimos Tua presença balizando nossa segurança espiritual e o quão fortalecidos e fortalecidas nós estamos hoje no fim dessa caminhada para iniciarmos outras tantas. Te queremos pedir bênçãos aos nossos colegas que não puderam vir hoje, às famílias de cada um de nós, não somente a família biológica, mas a espiritual, as pessoas que temos afinidade, que nos auxiliam. Queremos agradecer a bênção desse curso, de estarmos reunidos para filosofar a nossa existência espiritual, de sentirmos a presença de todos os amigos. Agradecemos a Allan Kardec pela possibilidade de todo o conhecimento que foi estudado, preparado, e que a gente possa, encerrando, higienizarmos no sentido de diminuirmos as nossas tensões espirituais, para que essa semana corra em um clima de muita harmonia. Mesmo que se apresentem os desafios, as pessoas, os objetos, as situações, que a gente possa encarar com muita humildade, segurança, paciência e tranquilidade, sem perdermos o império de nós mesmos, frente às guerras que se possam acontecer. Que Deus os abençoe a todos e uma boa noite.